Secretário de Estado norte-americano reúne-se com o presidente chinês. Washington e Pequim procuram desanuviar tensões diplomáticas entre os dois países. Mais de 240 migrantes a bordo de 5 embarcações foram resgatados ao largo da ilha italiana de Lampedusa. Continuam os protestos e as críticas à Guarda Costeira grega e à Frontex na gestão do naufrágio em que morreram centenas de migrantes. As imagens de um aperto de mão podem não traduzir as mais de 1000 palavras trocadas entre Antony Blinken e Wang Yi. Mas o gesto simbólico dá uma clara mensagem ao mundo. A China e os Estados Unidos querem continuar sentados à mesma mesa das negociações. Esta segunda-feira, o secretário de Estado norte-americano encontrou-se com o presidente Xi Jinping. Blinken, que este domingo já se tinha encontrado com o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros e durante a manhã com o alto diplomata chinês, está de visita a Pequim para desanuviar as tensões diplomáticas entre os dois países. À saída, após uma longa reunião, descrita como construtiva, ficou a garantia de canais de comunicação abertos. Há décadas que os laços entre os dois países não se encontravam tão fragilizados como atualmente. A cisão foi talhada pela questão da autonomia de Taiwan, apoiada por Washington. Os Estados Unidos acusam a China de levar a cabo exercícios militares junto à ilha. Já a China denuncia um controle da exportação de tecnologia de ponta e acordos de segurança com aliados chineses. Wang Yi transmitiu já a Blinken a posição de Pequim. A China não fará qualquer compromisso em relação ao território insular. E quanto aos Estados Unidos, diz o diplomata, é necessário fazer uma escolha entre o diálogo e a confrontação. Embora seja cada vez mais provável uma nova extensão do mandato de Jens Stoltenberg à frente da NATO, é preciso encontrar um sucessor para o norueguês. Este deveria ser o ponto principal na agenda da Cimeira de Vilnius a 11 e 12 de julho. Um secretário-geral da NATO tem de ser, antes de mais, um bom diplomata. NATO is a family of 31 democratic countries and they have their interests. They don't always on everything see eye to eye. So the orchestra doesn't play by itself. You need a good conductor to keep the orchestra playing harmoniously, and therefore you need a good diplomat. Estão a ser falados vários nomes. A primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, aparece repetidamente, tal como Ingrida Šimonytė, a primeira-ministra da Lituânia, ou o primeiro-ministro holandês Mark Rutte. A primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, é outro dos nomes em discussão. Irá a NATO ter pela primeira vez na história uma mulher no leme ou talvez um secretário-geral da Europa do Leste ou do Sul, depois de 2 décadas de secretários-gerais da Europa do Norte? O que complica o processo é o facto de ser necessário chegar a um consenso sobre o candidato adequado, o que não é tarefa fácil para a Aliança, agora com 31 Estados-membros, desde que a Finlândia aderiu em abril. There are lots of talent out there, lots of potential candidates, so no reason why NATO should not be able to have an orderly transition, and I think that it's in NATO's interest to have that orderly transition. Aconteça o que acontecer, é provável que os Estados Unidos tenham uma grande influência na decisão. Desde a noite passada, a Guarda Costeira italiana e a Guardia di Finança resgataram 242 migrantes a bordo de 5 embarcações ao largo da ilha de Lampedusa. São oriundos, na maioria, do Bangladesh, do Egito e Síria e partiram da Tunísia e da Líbia. À chegada à Itália, foram acolhidos num centro de recepção gerido pela Cruz Vermelha Italiana e alguns rumaram depois a outras partes do país. Desde o início do ano, mais de 55.500 pessoas desembarcaram ilegalmente em Itália. Na semana passada, o Mediterrâneo foi palco de um dos piores naufrágios dos últimos anos. Uma traineira afundou ao largo da costa grega, provocando a morte de mais de 70 pessoas. Os relatos de quem sobreviveu revelam que o barco transportava mais de 700 pessoas. Cerca de 200 pessoas marcharam até às instalações da Frontex e da Guarda Costeira grega no domingo, protestando contra a forma como lidaram com o naufrágio mortal da semana passada ao largo da costa de Pilos. Há cada vez mais dúvidas sobre a ação das duas forças. Os críticos afirmam que a Guarda Costeira grega e a Frontex deveriam ter intervindo mais cedo.
Cerca de 750 homens, mulheres e crianças da Síria, Egito, territórios palestinianos e Paquistão estavam a bordo da embarcação. No domingo, no porto vizinho de Kalamata, realizou-se uma cerimónia religiosa em memória das vítimas. Presume-se que mais de 500 pessoas se tenham afogado, embora apenas 78 corpos tenham sido recuperados. Foram resgatados 104 sobreviventes. A Frontex diz que avisou as autoridades gregas e italianas após um dos seus aviões ter avistado o arrastão de pesca com centenas de pessoas a bordo. As autoridades gregas afirmam que a sua oferta de ajuda foi recusada. A União Europeia atribuiu 20 milhões de euros ao Egito para ajudar o país a fazer face ao fluxo de refugiados da Guerra do Sudão. Josep Borrell, alto representante do Bloco para os Negócios Estrangeiros, anunciou a medida numa altura em que Cairo enfrenta uma crise financeira. O cessar-fogo de 3 dias no Sudão dura até quarta-feira de manhã. Dezenas de familiares dos estudantes mortos esta sexta-feira no Uganda reuniram-se para o último adeus às vítimas do massacre. De acordo com as autoridades, 41 pessoas, a maior parte alunos, foram brutalmente assassinadas quando se encontravam nos dormitórios de uma escola secundária perto da fronteira com a República Democrática do Congo. As instalações foram incendiadas, algumas das vítimas terão sido raptadas e permanecem desaparecidas. O Uganda não tinha memória de um ataque tão mortífero desde 2010. A operação é atribuída às Forças Democráticas Aliadas, as ADF, um grupo instalado no país vizinho, leal ao autoproclamado Estado Islâmico. O presidente ugandês prometeu enviar mais tropas para a região fronteiriça em resposta à instabilidade e violência no local. O ataque parece ter apanhado de surpresa as autoridades, que só chegaram à escola depois de os atacantes terem partido. O Fundo Monetário Internacional alerta a União Europeia para a prioridade do controle da inflação. Apesar de reconhecer a resiliência notável da economia da Europa perante a invasão russa da Ucrânia, a diretora-geral do FMI diz que a inflação, embora em declínio gradual, continua elevada. Right now, the most important thing for Europe is to get a handle on inflation. Why? Because inflation is bad for growth and it is a tax on the poor. When we look into the medium-long term, critical for Europe is to spur more innovation and create more dynamism. There are pathways to do so, completing the banking union, advancing on the capital market union, make the financial assets of Europe that are quite significant. Yes. Em entrevista à Euronews, Kristalina Georgieva admite temer o impacto negativo que um período prolongado de inflação elevada poderia ter na economia da zona euro. The EU is a very important player globally. The European economy is, if you take the whole 27 members, it is compatible to the United States, certainly compatible to China. How Europe pushes on respect for WTO rules, coordination and cooperation to reduce the cost of fragmentation matters. And let's remember, many of the European economies are small, open economies. If we undermine the engine of growth that is trade, that would affect negatively the European people. A inflação na União Europeia ultrapassou os 10% no ano passado, mas já baixou para os 6,1%. O Banco Central Europeu prevê que a inflação atinja uma média de 5,4% este ano e que até 2025 desça para 2,2%. O bullying não é novidade, mas hoje em dia, com a utilização das redes sociais, o que costumava parar nos portões das escolas segue muitos jovens até casa. Foi o que aconteceu com Nicole Fox, a irlandesa de 21 anos que se suicidou em 2018
depois de ter sofrido bullying presencial e online. Desde aí, a mãe de Nicole tem feito campanha para que o ciberbullying seja punido por lei. Na Irlanda conseguiu que fosse adotada a Lei Coco em homenagem à filha e agora acredita que esta lei, que prevê penas de prisão para os agressores, será adotada em toda a União Europeia. My main thing was to have the legislation to protect victims like what Nicole went through and families so they don't have to go through what I'm going through today without my child. I have Coco's legacy over in Ireland, but to bring it to Europe-wide and think of how many lives that can save. Existem leis semelhantes noutros países da Europa. Em França, as plataformas em linha são obrigadas a reagir legalmente ao cyberbullying. La modération sur Internet, la règle n'est pas de la faire a priori, puisque la règle d'Internet, à l'inverse, c'est justement que tout le monde puisse finalement poster absolument ce qu'il veut tout le temps, sans filtre, sans barrière, et qu'ensuite, ça soit les réseaux, soit effectivement les autres internautes qui signalent le fait qu'il y a des contenus problématiques qui circulent. Muitos apelam às redes sociais para que tornem os seus algoritmos proativos em vez de reagirem quando os danos já foram causados. On sait bien qu'ils interviennent a priori, puisque le principe même de l'algorithme, qui est leur façon de nous adresser des contenus différents selon qui vous êtes, votre consommation, ce que vous aimez, etc. Donc on voit bien que finalement, de simples tuyaux, comme ils disent qu'ils sont, dans lesquels passeraient de façon opaque plein de contenus sur lesquels ils ne pourraient rien savoir tant qu'on les a pas alertés, est très déjà discutable.